Está no ar mais um podcast Bastidores do Botafogo, com informações em primeiro lugar, sempre com eles, J. Cavalcante, Lucas Ventura, Tom Gama e Lucas Trader. Fala galera, ligado aqui no canal Bastidores do Botafogo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estamos hoje com o 5º episódio do podcast, começando aqui hoje um novo quadro, a entrevista com os candidatos à presidência do Botafogo. Hoje, infelizmente, o Valmer, por alguns problemas pessoais, não pôde estar conosco aqui, mas ele, muito educado, muito atenciosamente, ele enviou para falar conosco hoje o vice-presidente geral da chapa, Lanceta, para falar um pouco aqui com a gente hoje sobre o Botafogo, sobre os planos da chapa. Se apresenta um pouco aí sobre você, Lanceta. Bom, boa noite, Lucas, Elton, Ventura, Jota. É um prazer muito grande a gente estar conversando com vocês. Eu sou preparador físico, no futebol. Eu comecei justamente no Botafogo em 1982. Tive uma passagem em 82, 83. Depois eu voltei na época em que o Botafogo disputou a final da Copa Brasil de futebol, que foi 98 e 99. E depois eu retornei quando o Bebeto pediu que eu viesse para ser o coordenador de futebol dele, quando ele assumiu a presidência do Botafogo. Eu fui preparador físico da seleção brasileira, classifiquei o Brasil das eliminatórias da Copa do Mundo de 85. Eu estive na Copa do Mundo de 86 no México com a seleção do Iraque, porque eu trabalhava com o Evaristo. Depois das eliminatórias, o Evaristo recebeu um convite para ir para o Iraque e eu fui com ele para o Iraque participar da Copa do Mundo. Mais tarde, em 1998, eu estava trabalhando na Tunísia, num clube, Esperança de Tunis, e o meu clube lá foi campeão. O treinador era tunisiano, meu clube foi campeão da Copa da África de Clubes Campeões, e o treinador da seleção tunisiana na época era o Henri Kasparzek, um treinador de nacionalidade polonesa, mas naturalizado francês, e me convidou para que eu fosse à Copa do Mundo de 98 na França com a seleção da Tunísia. Então eu tenho 2 Copas do Mundo como preparador físico, uma com o Iraque e outra com a Tunísia, e fui preparador físico da seleção brasileira em 1985 nas eliminatórias para a classificação para o México. É um prazer muito grande. Hoje eu trabalho na gestão de futebol, na gestão do esporte. Eu já trabalhei na organização dos Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos em 2007, Jogos Olímpicos de 2016, Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo de 2014, Jogos Mundiais Militares em 2011, tudo isso aqui no Rio de Janeiro. Como organizador dessas competições, eu fiz parte da organização e trabalhei também como secretário de esportes da cidade de Petrópolis durante 2 anos, além de exercer funções aqui na Secretaria de Esportes do município do Rio de Janeiro, onde eu fui durante aproximadamente 8 anos coordenador de esportes da prefeitura, e com isso nós conquistamos o direito de sediar todos esses grandes eventos que aconteceram aqui na cidade do Rio de Janeiro. E o Valmer me convidou para participar da chapa dele, e inicialmente eu achava que seria um colaborador dentro especificamente da minha função profissional, mas ele me pediu que ajudasse a ele, que eu viesse como vice-presidente dele para fortalecer mais essa chapa, para dar um know-how assim, de uma chapa mais, digamos assim, voltada para a parte técnica. Os problemas que o Botafogo vive hoje, que são problemas que vêm de longo tempo, que é falta de gestão, falta de uma boa governança, e a gente se conhece bem porque eu cheguei no Botafogo com 14 anos, eu fui atleta de atletismo do Botafogo, por isso eu sou sócio emérito, entendeu? E eu conheço bem, eu conheço a parte boa, que foi os anos de 70 e 80, onde o Botafogo ganhava tudo, onde nós tínhamos a base da seleção brasileira de futebol, e eu vejo agora essa situação drástica que a gente atravessa. Então eu conheço bem os 2 lados do problema, e a gente pensa que pode ajudar o Botafogo com a nossa
expertise, com a nossa experiência, tanto na parte técnica como na parte de organização, de gestão de modalidades esportivas. Belo currículo aí do Lanceta. Boa noite, vocês já me conhecem, prazer, Lucas Trader, estou aqui, mais um podcast, mais um episódio. Eu vou fazer aquela propaganda inicial, se inscrevam no canal, deixa o like, feedback nos comentários, que esse episódio tem tudo para ser o melhor até agora, hein? Lanceta, vou começar fazendo a minha primeira pergunta a você. Hoje nós sabemos que todos os ativos do Botafogo estão abandonados. Então, se a gente for montar uma pirâmide, as 3 principais peças dessa pirâmide, o primeiro, o mais importante de todos, o torcedor, que a atual gestão do Clube Mais Botafogo caga pra gente, a verdade é essa. O segundo, a categoria de base, que o sub-20 nem suplementação tem. E o terceiro, que é a nossa sede social, que está abandonada, está uma vergonha aquilo ali. A minha pergunta é o seguinte: caso vocês sejam eleitos, como vocês trabalharão para mudar esse quadro desses 3 ativos? Torcedor, que foi abandonado, categoria de base, que além de não ter suplementação, hoje saiu, não sei se você viu, saiu um desabafo do Tiano, diretor de base, que a categoria de base está inclusive sem alimentação. Um clube do tamanho do Botafogo não ter suplementação para o sub-20 e demais categoria é vergonhoso, e agora parece que está em falta alimentação para os garotos. E o terceiro, a nossa sede social. Vocês sendo eleitos, qual é o plano de vocês para resgatar esses 3 pilares? O torcedor, nós temos tentado, eu digo, o maior patrimônio, o maior, digamos assim, valor que um clube tem é o seu torcedor. A torcida é que vai trazer todos os retornos financeiros que nós pretendemos, desde que nós façamos uma gestão transparente, entendeu? Uma gestão honesta, onde as coisas aconteçam verdadeiramente dentro de princípios éticos e de princípios morais bem ordenados. É claro, você falou do torcedor. O torcedor é o maior patrimônio de cada clube. E na minha época, a torcida do Botafogo era muito crescente. Eu cheguei no Botafogo com 14 anos e só para que você tenha uma ideia do valor do torcedor, o pai do meu pai, o meu avô paterno, ele chegou da Itália com 15 anos no Brasil, tá? E isso em 1904, veja bem, justamente muito próximo da fundação do Botafogo. Na Itália, ele torcia pela Juventus de Turim, que tem a camisa igual a do Botafogo. E ele se identificou com o Botafogo em função do clube que ele torcia na Itália, era a Juventus, camisa preta e branca com listas verticais. E o meu avô começou a torcer pelo Botafogo aqui no Rio de Janeiro, porque ele veio para o Rio de Janeiro. Alguns irmãos dele foram para o Rio Grande do Sul, outros foram para São Paulo, mas ele se radicou aqui no Rio de Janeiro. Ele teve 7 filhos, tá? E desses 7, 5 eram homens. Todos eles eram botafoguenses por conta da paixão do meu avô pelo clube, né? E por conta também de que o Botafogo naquela época era uma equipe pujante, era uma equipe que vivia disputando títulos, que tinha uma organização administrativa, é claro, levando-se em consideração as devidas proporções. A gestão era muito diferente do que é hoje, mas ainda assim o Botafogo tinha uma capacidade administrativa porque resolvia seus próprios problemas através dos seus recursos. Não precisava haver colocação de recursos alheios, de pessoas que se dizem que ajudam o Botafogo e, na verdade, eles ajudam a si próprio, porque eles colocam e tiram numa quantidade muito maior os recursos que lá põem. Então, o Botafogo precisa realmente, Lucas, de que haja uma gestão transparente, uma gestão honesta, porque, com certeza, com os resultados e com a transparência que deve ser feita, qualquer atividade esportiva, não só o futebol, mas todas as outras, você adquire o respeito e a consideração e o torcedor vai nos apoiar. Então, eu dizia isso por quê? Porque nós ao longo do tempo, nós fomos perdendo
torcedores. A torcida do Botafogo tem diminuído assustadoramente. Isso me preocupa muito. Me preocupa muito por quê? Porque vai chegar um determinado momento, se a gente continuar nesse caos, nós não vamos ter mais torcedores. Porque os filhos de vocês, o meu filho, por exemplo, é torcedor do Botafogo. Tá? O meu neto já não é torcedor do Botafogo, o meu neto é torcedor do Flamengo. Por quê? Porque ele não vê o Botafogo. Há quantos anos o Botafogo não é campeão? Há quantos anos o Botafogo não tem um título de relevância no futebol brasileiro ou mesmo no futebol estadual? Então, por conta disso, a gente vai perdendo esses jovens torcedores, que seriam os filhos de vocês e os filhos de outros jovens como vocês, por conta de mais administrações, por conta de uma governança completamente diferente do que deve ser feito e do que fazem os grandes clubes no mundo. Tá? Então, você vê, num instante, você consegue modificar isso, ganhando a credibilidade, tá? Buscando a autoestima do torcedor. Nós fizemos isso em 2003, quando eu entrei com o Bebeto, num momento de lucidez, o Bebeto conseguiu dar uma reviravolta. Depois, no segundo mandato, ele, lamentavelmente, ele se juntou com o atual gestor do clube, né, quem manda no futebol, o Carlos Augusto Montenegro, e aí ele se afundou na segunda gestão. E, graças a Deus, eu já não estava mais lá, porque quando eu senti que a coisa ia rumar para esse lado, em 2006 eu saí. Eu só participei no primeiro mandato do Bebeto. E o segundo mandato do Bebeto foi desastroso. Por quê? Porque justamente ele aceitou a interferência do grande, poderoso gestor atual do Botafogo. E a cada ano a coisa vai se complicando, Lucas. Esse é um problema sério e nós precisamos mudar. A continuidade é nefasta em qualquer área, em qualquer setor da vida. Você tem que dar oportunidade aos jovens, a outras pessoas que venham com novas ideias e que possam reformular e acrescentar o que for, o que tiver que ser acrescentado, aquilo que está sendo bem feito, e não dar prosseguimento àquilo que está sendo mal feito. Então, a ideia do Valmer é realmente mudar, digamos assim, o rumo, a história da administração, da gestão do Botafogo, porque do jeito que está, a gente está cada dia ladeira abaixo. Com relação à base, nós recuperamos a base. Em 2003, o Bebeto, quando nós classificamos, tiramos o time da segunda divisão para a primeira divisão, qual foi a preocupação do Bebeto? Lanceta, agora eu preciso que você arrume a base. Eu fui para Marechal Hermes não tinha nada. Os meninos de 12 anos tomavam banho com os meninos de 19 anos, que a categoria de base treinava em Marechal Hermes. Eu fiz um vestiário para cada categoria. Eu coloquei máquina de gelo, sala de musculação. A concentração, nós recebemos doação da falecida Dona Terezinha, que era uma pessoa maravilhosa. Ela, pelo trabalho que a gente desenvolvia, ela ia lá toda semana ver o que estava acontecendo. Ela me deu carrinho, maca, ela me deu máquina para cortar grama, ela me deu máquina de gelo para cada vestiário. Eu fiz um vestiário até para a escolinha. Os meninos de 11, 12 anos tinham um vestiário, os meninos de 13, 14 e 15 anos tinham outro vestiário, 16, 17 anos tinham outro vestiário, e o Júnior tinha um vestiário separado. Agora, o que falta realmente ao Botafogo é uma pessoa que chegue lá. Eu chegava em Marechal Hermes, eu moro aqui em Jacarepaguá, eu chegava em Marechal Hermes 6 horas da manhã, e muitos dias eu saí de Marechal Hermes meia-noite, entendeu? E isso não adianta, ninguém vai construir nada se não tiver comprometimento, se não tiver amor à causa. Então não adianta, olhando para vocês de forma bem... quantos torcedores como vocês. O que vocês estão ganhando para fazer isso? Nada. Pelo amor à causa, pelo amor ao clube, que muita gente não tem. Então, o que eu mais me debato no Botafogo é realmente que as pessoas ficam de braço cruzado esperando que as coisas aconteçam, que caiam do céu, para que aí tomem as decisões. Não, a gente tem que se antecipar aos problemas, porque aí, com certeza, as decisões serão melhores e muito mais equilibradas. O terceiro ponto que você falou, eu falei das categorias de base, eu tenho um conhecimento muito grande, eu acho que muita coisa tem que ser modificada na base, entendeu? Eu não concordo com muita coisa que está sendo feita, mas não é o caso, eu não quero fazer crítica a quem quer que seja. Quando eu cheguei na base do Botafogo, ela estava infestada de empresários,
Agora mesmo nós perdemos um jogador para o nosso arqui-inimigo aí, um menino de 17 anos. Por quê? Porque não se fez um contrato. Como é que pode? Se o menino é bom, você tem que fazer o contrato logo, você tem que prender logo esse jogador. Não é deixar que chegue um outro clube, venha, ofereça e leve na mão grande. Nós perdemos um jogador importante agora de 17 anos essa semana. Por quê? Por falta de planejamento, por falta de organização, por falta de uma gestão verdadeiramente profissional. Bom, aí vamos para o terceiro ponto, que é o patrimônio do clube. Se você chegar na sede de General Severiano, você vai ver como aquilo está abandonado. Nós construímos aquele prédio que tem do lado ali do campo, atrás do campo, nós construímos aquele prédio, eu e o Bebeto, em 2 meses e meio. Nós fizemos a concentração quando o time estava na segunda divisão do Botafogo ali. Nós fizemos sala de musculação, fizemos laboratório de fisiologia do esforço, fizemos toda uma situação. Você vai lá hoje, você dá até pena de ver. Eu entrei, eu estou te dizendo isso, não é da boca para fora. Eu entrei, fui lá e vi. Outro assunto importante, importantíssimo, que é importante que se fale. Eu fui lá no CT que os Moreira Salles compraram. Eu conheci aquilo antes de ser do Botafogo, antes de ser comprado pelos Moreira Salles. Se você for lá hoje, você vai ter vergonha. E os caras dizendo que vai entregar em janeiro, vai entregar em junho, vai entregar em setembro. Nós estamos chegando já em dezembro, não tem nada, está tudo arruinado, tudo abandonado. Mal tem um vigia, entendeu? Por falta de quê? Por falta de trabalho das pessoas. A falta de dinheiro é falta de dinheiro também. Por quê? Porque o investidor, os Moreira Salles, eles estão preocupadíssimos, porque botaram lá 25 milhões para comprar aquele espaço físico e eles estão sentindo que eles vão perder aquilo por abandono do Botafogo, por falta de gestão. Então, esse é outro aspecto importante. E eu estou falando de CT, eu quero falar da piscina, que é um outro patrimônio do Botafogo. O Botafogo é o único clube do Brasil que tem um registro mundial de piscina curta, que foi José Silvio Fiore, foi naquela piscina do Morisco. Como é que uma diretoria, sabe, um clube social, um clube com a tradição do Botafogo, pode deixar o seu patrimônio se diluir sem que nada seja feito? Então, acabaram com o basquete, acabaram com o voleibol, que é outra tradição do esporte amador do Botafogo, do esporte olímpico, e que isso tudo dificulta. Ainda ontem, eu recebi aqui em casa, você me perdoe, eu não vou citar nomes, eu recebi um telefonema que a situação no futebol feminino está de mal a pior. Os caras não querem renovar os contratos das meninas. Por quê? Porque o campeonato termina só em fevereiro, o campeonato da segunda divisão do futebol feminino. Eles não querem renovar e disseram, não, quem vai renovar vai ser o pessoal da próxima diretoria, sabe? Então não existe profissionalidade, a profissionalização dessas pessoas, as pessoas que estão dirigindo, falta conhecimento de causa. Como não renovar? Como é que o Botafogo vai ficar sem time feminino? Porque se as meninas não renovarem o contrato, elas vão perder o vínculo com o clube e vão para outros clubes. E o campeonato só termina em fevereiro. E se a gente não tiver time feminino disputando o campeonato, a CBF tira o Botafogo do Campeonato Brasileiro masculino. Nós somos obrigados a disputar o futebol feminino. Antes era só o primeiro time, agora até o sub-17 do futebol feminino, por força dessa treinadora nova que veio dessa sueca, da Pi. Nós somos obrigados também a disputar o sub-17. E o diretor disse, não, nós não vamos renovar com ninguém não, quem entrar renova. Renova quando? A gente tem que renovar para dar prosseguimento, o campeonato não vai parar. Esperar que a nova diretoria, o novo gestor assuma para fazer os contratos com as meninas. As meninas não podem ficar sem contrato. Então, esse é um problema sério, Lucas, que realmente a gente fica muito triste de ver um clube. Eu tenho amor ao Botafogo. Tudo que eu sou da vida eu devo ao Botafogo. Eu cheguei ali com 14 anos e quando eu saí em 1962, e quando eu saí do Botafogo em 72, eu estava formado como professor de educação física. Tá? E daí eu deslanchei, por isso eu falei do meu currículo, eu fui a 4 Olimpíadas como técnico olímpico de atletismo. O meu esporte não era futebol. Sempre gostei de futebol, mas o meu esporte, o esporte que eu pratiquei é o atletismo. Hoje não tem atletismo no Botafogo, eles acabaram com tudo, entende? Então, essas coisas que eu estou te dizendo. Para estar no clube hoje, tem que ser alguém que tenha vontade, que tenha comprometimento e tenha amor à causa. Não adianta eu vou trazer o melhor profissional, como foi feito recentemente. O Botafogo está infestado na base, está infestado de profissionais oriundos do Flamengo,
Tudo que é refúgio do Flamengo, o Botafogo contratou, cara. E qual o comprometimento que esses profissionais têm com o clube? Tanto faz, tanto fez, entendeu? Tanto faz ganhar, tanto faz perder, para eles é a mesma coisa. Diferente de quem ama o clube como vocês e como eu. Então, são essas coisas que eu falo, estou falando do coração, entendeu? Essas minhas palavras são do fundo do meu coração, porque realmente eu vejo a coisa muito triste no Botafogo hoje. E penso, assim, de forma bem, radical com relação às mudanças que têm que ser feitas dentro do clube para que a gente consiga sobreviver, saia dessa situação incômoda do campeonato brasileiro de profissionais, saia dessa situação incômoda do lado das categorias de base, do sub-20, que está disputando 2 competições, a Taça Rio e o Campeonato Brasileiro Sub-20, saia da situação incômoda que está lá o futebol feminino, que eu sei que está com problemas, entendeu? Porque chegou aos nossos ouvidos, meu e do Val Menor, que o cara não quer renovar o contrato das meninas. Então essas coisas todas entristecem muito, porque essas pessoas são revanchistas. Eles estão sentindo, Lucas, que a gente está pressionando, é um grupo de fora, a gente não tem grupo político dentro do clube, os grupos políticos estão dentro das outras 2 chapas, estão se degladiando lá. A gente é uma chapa completamente fora de tudo que aconteceu até agora no Botafogo. E por isso a gente luta e vê com tristeza, porque se não houver mudança, fatalmente o Botafogo vai ter problemas muito sérios adiante. Já estamos tendo, mas os problemas piorarão. Lanceta, é uma situação bastante complicada aí. Só para terminar aqui da minha parte, fazer um pequeno adendo e depois o Jota entra aí para fazer a pergunta dele. Em relação à base aí, eu acho que o Tiano está fazendo um trabalho muito ruim, inclusive eu comentei isso no episódio 3 do podcast. Está acabando com todo um trabalho muito bonito que tanto o Eduardo como o Renha fizeram, reconstruindo a base do Botafogo, e o Tiano está acabando com isso. É lamentável algumas situações que estão acontecendo, como eu já denunciei aqui, a não renovação do garoto Michel. E da minha parte finalizei, agora é contigo aí, Jota, faz uma perguntinha aí. Fala, rapaziada do Bastidores, aqui é o Jota Cavalcante, boa noite a todos, quero agradecer mais uma vez pela presença de todos, pedir e reforçar aí que sigam o canal, deem um like, curtam, comentem, compartilhem. Carlos Alberto Lanceta, boa noite. Boa noite, Jota, um prazer grande estar falando com vocês. Prazer é todo meu amigo, eu vejo aqui que você tem um currículo bem extenso, bem vasto, que você foi a 2 Copas do Mundo, pelo Iraque, pela Tunísia, você, como você falou, foi secretário municipal de esportes, tem um currículo bem vasto, bem invejável aí. Primeiramente, parabéns. E em segundo, pegando um gancho nesse teu currículo, eu já percebi que você é um cara mais técnico do que político. Porém, você é vice-presidente por uma chapa concorrendo à presidência do BFR, do Botafogo de Futebol e Regatas, em que, em alguns casos, caso aconteça algumas coisas específicas, vai ser... Então, dentro da tua competência técnica, porque você é mais técnico do que político, você foi preparador físico, entre outros, aí sempre voltado ao esporte, categorias de base, preparo físico. E aí eu gostaria, como eu falei, mesmo sendo um cara muito técnico, você também vai ter que ter necessidade de ter um domínio, um traquejo político, porque caso ocorra alguns imprevistos ou algumas coisas, vai ser você a assumir a presidência do clube. Dentro dessa pergunta, e assim, fazendo um anexo aqui, só lembrando a rapaziada, se eu não estou enganado, foi o Lanceta que ajudou a trazer o Jefferson do Cruzeiro em 2003. Foi isso, Lanceta? Foi isso mesmo. Nós não tínhamos goleiro, tínhamos perdido o Wagner, e tínhamos contratado o Max, que era da Portuguesa do Rio, e quando eu cheguei, eu procurei, eu já tinha visto, eu tinha sido preparador físico no ano anterior do Goiás, estava eu, Edinho e Nielson no Goiás, eu era o preparador físico do Goiás. E na Copa dos Campeões, que tinha uma Copa dos Campeões, nós fomos campeões da Copa Centro-Oeste, que engloba os estados ali da região central do Brasil,
e fomos disputar a Copa dos Campeões. Essa Copa dos Campeões foi realizada lá no Nordeste. E nós, na semifinal da Copa dos Campeões, nós jogamos contra o Cruzeiro. E, na época, o Cruzeiro machucou seu goleiro titular e botou esse menino Jefferson, que tinha vindo da seleção brasileira de júnior. E o Jefferson fez defesas... Nós empatamos o jogo, para você ter uma ideia, de 1-1. Tá? O Jefferson fez defesas maravilhosas e depois a decisão foi para os pênaltis e o Jefferson me agarrou 2 pênaltis de jogadores experientes do Goiás. Eu trouxe o Jefferson e trouxe o Túlio também. O Túlio era do Goiás, né? E o Jefferson era do Cruzeiro. E quando eu cheguei aqui no Rio, eu havia indicado o Acácio para ser o treinador de goleiro. O Acácio tinha trabalhado comigo já no Vasco, no Madureira, numa opção de clubes. E eu trouxe o Acácio. A gente não tinha dinheiro, tinha que trazer um treinador de goleiro. O Vitor Hugo tinha ido embora, não queria ficar porque tinha que reduzir salário, uma contenção de despesas danada. E aí eu trouxe o Acácio para ser o treinador de goleiro, porque o Acácio era o treinador de goleiro da seleção brasileira de júnior. E a primeira coisa que eu fiz com o Acácio: você conhece o Jefferson? Conheço. Então, por favor, eu quero trazer esse garoto. Acácio, se vira, arruma o telefone dele. O Acácio ligou lá para a CBF, nós conseguimos o telefone do Jefferson, e o Jefferson veio como empréstimo e foi a salvação da lavoura, entendeu? Porque nós ficamos com 2 goleiros, começamos com o Max, porque o Jefferson era mais novo, né, mas terminamos o Campeonato Nacional da Segunda Divisão com o Jefferson titular. E depois o Cruzeiro. Em 2003, isso. Aí o que aconteceu? O Cruzeiro levou ele de volta, porque ele despontou aqui, o Cruzeiro levou ele de volta. E aí depois nós trouxemos, aí que contratamos definitivamente. E isso já foi em 2006 ou 2007, final de 2006. Mas em 2003 ele jogou muito bem na segunda divisão. E só para responder a você, Jota, eu sou um cara técnico, realmente. Mas eu trabalhei muito tempo... Jotinha, seu microfone tá ruim, Jotinha. Eu vou fazer a sua pergunta para ele, que você colocou aqui a pergunta no grupo que você ia perguntar. Então vou fazer aqui para ele a tua pergunta. A pergunta do Jota é o seguinte, historicamente, o clube tem problemas com questões financeiras, porém as questões financeiras são consequências da má gestão, porque até hoje o clube não implantou uma gestão profissional. Não tem governança corporativa, porque temem continuar sendo administrado dessa forma. A política atrapalha o profissionalismo hoje dentro do Botafogo? Essa é a pergunta do Jota. De uma certa maneira, sim. Mas é preciso que alguém bata na mesa e tenha pulso forte e dizer, o rumo é esse, nós vamos seguir isso aqui, porque senão as coisas não vão acontecer da maneira que a gente quer. Eu vou te relatar uma coisa, vou contar para vocês um episódio, que esse episódio me desgastou muito na época com o Levi Cooper, que era o treinador que o Bebeto havia escolhido, não fui eu que escolhi o Levi, mas no meio do campeonato da segunda divisão, o Levi me resolveu trazer o Valdo. Nada contra o Valdo como jogador, entendeu? Só que nós tínhamos estipulado no início da temporada, quando nós fizemos o planejamento, que o Botafogo não tinha condições, a gente tinha um orçamento, a gente tinha um planejamento orçamentário para o futebol. A gente já estava na segunda divisão, eu não podia ter um planejamento, uma folha no futebol maior ou igual a uma folha de clube de primeira divisão, porque a gente estava disputando a segunda, e os recursos que são repassados pela televisão, quando você cai para a segunda divisão, eles caem assustadoramente. E nós estipulamos, eu e o Bebeto juntos, não, vamos pagar isso para cada jogador. Então, o nosso teto era R$30 mil. E eu trouxe o Túlio do Goiás, que ganhava 38, eu disse, Túlio, vem, esse Túlio que hoje é o supervisor, que está no profissional. Eu falei, Túlio, você vem me ajudar, vem para o Botafogo, é uma oportunidade, é um grande clube no Rio de Janeiro, você vai sobressair, você vai se consagrar. E o Túlio acreditou na minha proposta e veio por R$30 mil. Aí, no meio do campeonato, ou seja, no intervalo do primeiro para o segundo turno daquele campeonato da segunda divisão, o Levi, o Valdo tinha saído lá da França, o Levi gostava do Valdo, e aí foi por trás, sabe? Por trás dos panos, foi para o Bebeto, falou, temos que trazer o Valdo, não sei o quê, e o Bebeto aqueceu o pedido do técnico. Só que
O Levi fez um trato de trazer o Valber, o Valdo ganhando 60 mil reais. E eu disse para o Bebeto, isso não. Não pode. No dia que veio o contrato para mim assinar o contrato, eu digo, não assino isso não, pede o Bebeto para assinar. Porque senão eu não vou ter coragem de olhar o jogador lá no vestiário, cara. Todos os outros se submeteram a reduzir salário. O Sandro ganhava mais, o Sandro ganhava 45 mil. Desceu o seu salário, o Sandro, que foi capitão zagueiro. E todos os outros que ficaram reduzindo o salário. Alguns não quiseram ficar, tudo bem. Mas os que ficaram reduzindo o salário, aceitaram reduzir o salário. E como é que eu vou olhar para os outros, Bebeto? Que cara eu vou dizer para os outros jogadores que o Valdo está ganhando 60 mil? Porque isso fatalmente acontece em qualquer grupo, sabe? Aí, e outras coisas que aconteceram, que não vem ao caso, e é por isso que eu estou dizendo a você, a gestão tem que ser, o pulso tem que ser forte. Você tem que dizer, não, é isso, vamos assim, agora vamos sim, vamos honrar com os compromissos assumidos. E nós pagávamos em dia e tínhamos condição de exigir do jogador, coisa que eles não têm. Sabe por que eles não têm? Porque eles trazem, por exemplo, trouxeram uma comissão técnica aí, agora, com quase 600 mil reais por mês, e não pagam os jogadores, cara. E como você vai exigir do seu profissional se você não o paga? Para exigir, você tem que cumprir aquilo que foi acordado. O que é combinado não é caro. Agora, não faça diferente disso. Então, o princípio básico do futebol é esse. Você tem que honrar os seus compromissos, seja como for. Sem que venha ferir os conceitos éticos, os conceitos morais. Que a gente não vai fazer nada imoral e nada irregular. Porque se fizer também... Ô Lanceta, só fazendo uma pequena correção aí na questão da folha salarial da atual comissão técnica, não chega nos 600 mil, não. Está na casa aí dos 450, 480, quase batendo 500. E quem está pagando a comissão técnica do Botafogo que veio hoje é o Montenegro. Não é nem o Botafogo que está arcando com essa folha, não. É o Montenegro que está arcando com o salário de todos eles. Tá, obrigado pela tua informação, Lucas. Mas a informação que chegou para a gente que era em torno de 600 mil reais, tá? E outra coisa indecorosa que foi feita foi a seguinte: como é que faz um contrato com essa comissão técnica até 31 de dezembro de 2021, se o campeonato termina em fevereiro, entendeu? De 2021, e entra uma nova diretoria? Uma comissão técnica brasileira, como é que a gente vai pagar uma comissão técnica dessa importância se a gente cair para a segunda divisão? Então, ele está passando a responsabilidade da loucura dele para os outros. E nós é que vamos segurar essa bananosa. Como? Sem recurso, todas as cotas de televisão foram adiantadas, você sabe disso. A segunda divisão é deficitária, porque você não vai conseguir botar muita gente no Engenhão, ainda mais com o descontentamento que a torcida hoje atravessa. Nós temos mantido contato com a torcida. Eu e o Valmer temos ido, já visitamos a Fúria, já fomos em diversos lugares, conversamos com diversos torcedores. O descontentamento é muito grande. E por que a gente está fazendo isso? A gente acha que a salvação do Botafogo é a torcida. O maior patrimônio que o Botafogo tem é a sua torcida. E cada ato desse impensado, cada ato desse que é tomado de forma arbitrária, você tem que agir de acordo não com o seu coração, mas com a razão, meu Deus. Será que essa é a razão? Será que foi pensado que se o time cair, eu não tenho condição de pagar esse valor para essa comissão técnica? Então, por que eu vou fazer um contrato até dezembro de 2021? Não, olha só, eu concordo com você, Lanceta, nessa questão o contrato deveria ser até o final do brasileiro, por conta que a gente não sabe quem irá ganhar as eleições. Concordo com você nesse seu pensamento. O problema é o seguinte, todos os treinadores que foram procurados, eu sei alguns que o Botafogo procurou e não quiseram nem escutar a proposta. Eu sei pelo menos uns 5 aí que a gente procuramos brasileiro. Luxemburgo Botafogo tentou contactar, não quis nem escutar a proposta. Dorival chegou também a se cogitar. Thiago Nunes, que saiu do Corinthians agora. E até que o nosso gerente de futebol, o Túlio Lustosa, ele teve a brilhante ideia
brilhante ideia de tirar o nome do Galo. Não sei de onde ele tirou esse nome, que ele ia trazer o Galo. A sorte que nós aqui dos bastidores descobrimos que o nome era o Galo e jogamos no Twitter imediatamente para a torcida pressionar para não vir. O cara já estava até no Rio, inclusive, e aí a torcida conseguiu fazer aquele furdunço, eles desistiram. Galo, que foi oferecido agora ao Náutico, Série B da 2ª divisão, o empresário ofereceu ao Náutico, o Náutico recusou imediatamente o nome dele e fechou com o Hélio dos Anjos. Era o nome que o Túlio Lustrosa queria trazer Botafogo. Aí tentaram o técnico da seleção da Boliviana, que não deu, o cara aceitou, mas a seleção queria que pagasse a multa e não pagaram, e até que chegou no nome do Ramon Dias, através do Marcos Leite, que trouxe o nome do Ramon Dias para dentro do Botafogo. O Montenegro deu aval para viabilizar a contratação, ele que está botando o carvão do bolso dele em relação a essa comissão técnica. Eu tenho essa informação, que é o Montenegro que está pagando, e o Montenegro viabilizou, deu ok, e o Túlio conseguiu acertar com eles. Mas eu concordo completamente com você quando você afirma que o contrato foi errado até o final de 2021, porque a gente não sabe quem vai ganhar a eleição. Por exemplo, se o Valmer ganhar, o Valmer já me confidenciou que ele não sabe, ele até gosta de técnico estrangeiro, mas ele não sabe se ele ficaria com o Ramon Dias. Então essa questão é uma questão realmente complicada. Concordo com você em relação a isso. Fala, rapaziada botafoguense. Tranquilo, rapaziada? Vamos lá, sou Tom Gama, mais uma vez aqui, hoje recebendo esse cara sensacional que merece todo o nosso respeito pela vida, pelo seu currículo. É uma pessoa que tem muito a dar. Nosso digníssimo Lanceta. Boa noite, irmão. Boa noite, meu amigo. Um prazer estar conversando com vocês. Vocês desculpem a minha eloquência, mas é paixão mesmo. Eu sou torcedor do Botafogo e quando falo do Botafogo fico meio nervoso, meio eloquente, tá? Tá tranquilo. Então vamos falar mais um pouco do Botafogo e eu quero falar diretamente dos projetos criados pela Chapa Verde. Eu passei aqui, fiquei lendo dia de dia todos os projetos e eu me apeguei em uma coisa. Eu vou ler aqui. Esportes Olímpicos. Primeiro tópico. Recriar os esportes olímpicos, tais como basquete, vôlei, natação e polo aquático, visando a sustentabilidade, mantendo as categorias existentes, como também resgatar o atletismo, futsal e investir no remo. Isso não sou eu que estou criando, isso está no projeto e proposta da Chapa Verde, encabeçada pelo senhor e pelo Valmer Machado. A minha pergunta como a gente sabe, os esportes olímpicos, infelizmente, não conseguem se autossustentar e acaba retirando recursos do futebol. Esse projeto de vocês, ele está visando realmente alavancar os esportes olímpicos ou é uma maneira de arrecadar votos dos sócios que votam, lógico, por fazer parte desses esportes olímpicos? E caso realmente seja para conseguir alavancar novamente essa história linda que nós temos, que para mim hoje, infelizmente, não tem como marcar, como vocês fariam? Qual é o projeto que vocês têm para pôr no esporte olímpico sem tirar do futebol? É muito fácil, eu te respondo com muita facilidade, porque eu fiz isso a vida toda. Tá? Existem projetos incentivados nas 3 áreas governamentais. Por exemplo, eu vou dar 3 clubes que têm as equipes olímpicas muito bem sucedidas e que não gastam dinheiro nenhum e não têm futebol. Então vamos lá, o Tijuca aqui no Rio tem os esportes olímpicos, tudo através da lei de incentivo municipal, da lei de incentivo estadual e de patrocínios privados. O Pinheiros, em São Paulo, é um clube igual ao Cruzeiro e que faz a mesma coisa, e não tem futebol. O Minas Tênis Clube é um outro clube que não tem futebol, tem poucos associados também como o Botafogo, porque hoje os clubes sociais praticamente desapareceram no Brasil e que se mantém no topo da tabela. É só questão, a gente tem que criar no Botafogo, e isso é importante até para as categorias de base, que não tem dinheiro para comprar suplemento, que não tem dinheiro para comprar alimentação, porque as categorias de base dos clubes de futebol também pegam recursos através das leis de incentivo.
Você tem que criar no Botafogo um departamento de projetos, para não ter que ficar pagando 10%, 20% para empresário, nem para quem vai fazer o projeto, entendeu? Você contrata profissionais, faz um departamento de projetos e põe profissionais capazes de organizar, de planejar esses projetos e captar. Eu vou dizer para você só uma coisa, só para você entender. Eu, quando secretário de Esportes de Petrópolis, através de projetos incentivados, para a Copa do Mundo e para os Jogos Olímpicos, Petrópolis foi sede de treinamento de diversas equipes olímpicas e equipes que vieram disputar as competições aqui nesse boom de eventos esportivos no Rio de Janeiro. Foi a única cidade do interior que captou. Eu trouxe equipe para os Aras de Petrópolis, tá? Eu trouxe Estados Unidos, eu trouxe a França, eu trouxe a Arábia Saudita, 3 países com muito dinheiro. Petrópolis não tinha casa de câmbio, só para você entender. Hoje você tem casa de câmbio. Por quê? Porque a quantidade de gente que veio, e não veio só o... Lanceta, Sim. Desculpa te interromper, cara. Desculpa te interromper. E só eu quero reforçar o que eu coloquei. Você deu um exemplo aí de ajustes fiscais do governo. Mas Sim. qual é o projeto? Você me deu alguns exemplos. Mas assim, eu não... Que continue se trabalhando, a Tijuca, quem seja quem for, que eles continuem lá com seus projetos. Mas eu quero saber em relação ao Botafogo. Vai depender desses incentivos, ou vocês, como chapa, vocês têm um projeto específico para isso, sem depender de projetos fiscais, entendeu? Governamentais. Então. Tem que ser através de projetos, porque esses projetos são assim, você consegue o patrocinador e apresenta o projeto. Ao invés do patrocinador pagar um imposto de renda ao governo, pagar um imposto ao governo, ele põe nos projetos. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O ginásio Oscar Elaia está com um problema sério de iluminação. O Botafogo não tem dinheiro. Segundo informações dessa atual gestão, o Botafogo não tem dinheiro para consertar. Por que não faz um projeto incentivado e leva lá na Light? Que a Light vai consertar e põe uma placa lá de patrocínio da Light, pelo custo do projeto. Entendeu? Eu estou te dando um exemplo vivo. O basquete não pode mais jogar aqui porque o piso da quadra está ruim. A gente tem como conseguir o piso da quadra através de projetos incentivados. E sem onerar. Você arruma o patrocinador e o patrocinador, ao invés de pagar o imposto ao governo, o patrocinador põe o dinheiro no projeto. Por exemplo, o basquete jogou através da TIM, parece que foi a TIM, e dava-se 20% para a pessoa que fez o projeto. Olha, é um absurdo. Então, e a gente tem condição de fazer isso no clube. E não é só no esporte amador, no esporte olímpico, não. Nas categorias de base também. Porque são amadores, teoricamente, os jogadores das categorias de base. Tem categorias que você não pode assinar contrato. Você só pode assinar contrato depois de 16, 17 anos. Tá? Então, o que acontece? Os meninos do pré-mirim, do mirim, do infantil, eles podem receber. O Botafogo pode sustentar essas categorias através de projetos, através de escolinhas também muito bem organizadas, diferente do que acontecia e do que acontece em diversos clubes. Eu não vou me deter, o Botafogo também acontece isso. Não sei, porque tem muita coisa que a gente não sabe. Por exemplo, a informação que foi passada para nós era 600 mil. Agora, o Lucas está dizendo que é 450, 500 mil. Então, as informações são sempre truncadas, porque a gente não tem acesso a essa máquina administrativa atual. Então, a gente vive, querendo descobrir as coisas e não consegue. A gente só vai conseguir descobrir qual é a realidade financeira do Botafogo verdadeiramente depois que a gente entrar. Porque eles não estão abrindo nada para a gente. É uma dificuldade muito grande da gente conseguir informações no Botafogo. Tá? E o que eu quero dizer para você é que isso tudo pode ser conseguido, sim, através das escolinhas, tá? De todas as modalidades esportivas e através de projetos incentivados, que você consegue o patrocinador, leva o projeto com o nome do patrocinador e o dinheiro sai imediatamente após. E olha, são 3 esferas. Está na nossa chapa, só para você entender, está na nossa chapa e faz parte da nossa chapa, o Ronaldo Lima, que é o atual secretário nacional de futebol e direito do torcedor. Ele está lá em Brasília com o presidente.
A nossa chapa, você pode ter certeza, a gente tem consistência para fazer mudar o jogo, mudar esse discurso que está acontecendo. Porque a gente tem condições, a gente tem conhecimento e condições legais para fazer as coisas. Tá? E o Ronaldo vai ser uma pessoa de grande utilidade nessa nossa caminhada, porque ele tem acesso ao presidente, ao vice-presidente, entendeu? Porque ele foi secretário e hoje é o atual secretário nacional de futebol e direito do torcedor. Beleza. Respondi ou não? Respondido. Agora é o Lucas Ventura que vai fazer a pergunta ao senhor. Fala, Lucas. Então, boa noite, Lanceta. Agradecendo mais uma vez você estar aqui conosco, disponibilizando seu tempo. Então, cara, agora focando um pouco mais para a parte do futebol, a gente sabe aí que o clube vive um momento muito complicado financeiramente. A receita que entra não é alta e o que entra, a maior parte é penhorada, sobra muito pouco. A gente está dependendo aí de ajudas externas há muitos anos, do Montenegro, seja de acordos na justiça, como tem sido para pagar os salários. Então eu gostaria de saber, assim, você fala o máximo que você puder, tá? Quais planos ou algum plano concreto que você e o Valmer prepararam ou estão preparando, vocês têm em mente para manter o funcionamento do clube a curto prazo, sem o clube empresa? A gente sabe que tem uma dívida quase 1 bilhão, tem horas altas. O que vocês têm em mente, o que vocês pretendem fazer a curto prazo, que já tem assim concreto, para manter o clube funcionando? Olha, eu vou te ser bem claro. Nós temos uma carta, as pessoas estão desvalorizando, as pessoas não estão acreditando. O próprio presidente, o Nelson Mufarredi, que eu votei nele, incrível que pareça, né? E eu considero uma pessoa íntegra, ele, ou por orientação de outros, entendeu? Esse mal aí eu não carrego não, desculpa interromper, mas esse mal eu não carrego não, votei no Marcelo Guimarães. Bom, então, presta atenção. Ele tem uma carta em mãos de um banco internacional que aporta inicialmente 100 milhões de dólares ao Botafogo, desde que o Botafogo se mantenha na primeira divisão, desde que as coisas sejam feitas de forma sensata, de forma equilibrada, e que se faça um projeto de gestão realmente profissional, que é a SA. Tá? Se você conseguir esses 100 milhões, se o banco realmente aportar esses 100 milhões, você já equaciona a metade da dívida e você resolve o problema. Parte do problema. Tá? E o restante da dívida, ela pode ser negociada. E pode ser negociada e pode ser paga parceladamente, desde que as finanças sejam ordenadas no clube, coisas que não acontecem. A gente não quer ficar dependendo do dinheiro do fulano, do dinheiro do ciclano, entendeu? Porque isso não vai resolver, nunca resolveu, não resolve em lugar nenhum, entende? Não resolve em lugar nenhum. Não é assim que se administra um clube de futebol, uma empresa de futebol, tá? E por conta disso é que eu estou dizendo a você. Hoje, eu estou dizendo para você, hoje, eu sentei com o Valmer hoje, tá? Sentei com o Valmer, um grande dirigente esportivo internacional, tá? Que pode captar muito, me perdoe, eu estou sendo até, não estou nem autorizado a falar, pode captar muitos recursos e pode conseguir muitos benefícios ao Botafogo, entendeu? Por conta da influência que ele tem, tá? Dentro do esporte mundial. Eu sentei e almocei, eu, Valmer e um cidadão hoje, tá? E não é nacionalidade brasileira, ele funciona aqui no Brasil, mas ele tem a nacionalidade estrangeira e que é um grande dirigente esportivo. Lanceta, desculpa te interromper, mas seguindo o fluxo aí da sua ideia, eu queria te fazer uma pergunta em relação a isso que o Ventura perguntou. O que seria? O Botafogo hoje, ele já tem um projeto de clube-empresa, que é o projeto do Laércio, e o Botafogo também já tinha outra questão de clube-empresa, que foi criada pelo Bebeto de Freitas, lá atrás, no qual você mesmo já falou que fez parte da gestão dele. Inclusive, vou fazer um pequeno adendo aí, o Lanceta e o Bebeto de Freitas tiveram uma divergência lá atrás,
por conta de saiu uma atitude legal tua, Lanceta, que o torcedor precisa saber. O Bebeto trouxe um jogador vindo do São Paulo na época, jogador que era do Raí, do Sócrates, e o Lanceta na época não queria esse jogador. Ele, como, se eu não me engano, ele era o responsável, era o diretor do Bebeto. Ele não queria que o jogador viesse, que ele não concordava com a contratação, que era uma contratação não profissional e sim amigável. O Bebeto tinha uma dívida com o Raí, não vou falar qual o jogador, mas o jogador veio do São Paulo ao Botafogo. O Lanceta não gostou na época e falou: Bebeto, eu não gostei. E com isso, o Bebeto, inclusive, depois disso, não gostou também do Lanceta ter sido contra o que ele fez e colocou o Lanceta para comandar as divisões do Botafogo de base na época. Aí foi aí que começou a história do Lanceta em Marechal Hermes. Mas eu segui aqui só meu raciocínio, o Lanceta. Um fundo investidor, quando ele vem com 100 milhões de dólares, 100 milhões de euros, ele vai querer ser o controlador desse dinheiro. Não acredito que o cara vai colocar 600 milhões de reais, vamos botar aí, praticamente. O dólar hoje está 5,33, então seria 530 milhões de reais. Esse cara, ele vai querer ser o controlador do dinheiro. Ele não vai botar esse cheque e vai falar assim: ó, Lanceta, Valmer, administre isso aí. Isso aí não existe. Ele vai querer ser o controlador desse dinheiro e praticamente vocês estarão vendendo o futebol para ele administrar. Igual seria a SA do Laércio, que teria um controle de um investidor majoritário, que todos hoje sabem quem seriam, já foi dito aí na mídia por um monte de gente. Existiam outros investidores também. Então eu queria saber o seguinte: vocês estão dispostos, caso o Alantra realmente entre com esse dinheiro, chega e fala: ok, eu vou assinar o cheque, vocês estão dispostos a ceder o futebol do Botafogo para o banco controlar, igual seria com a SA do Laércio? Porque, assim, modesta parte, eu trabalho com o mercado financeiro. Então, desse ramo, assim, eu entendo um pouco. Eu tenho certeza para você, se esse banco assinar esse cheque, eles não vão deixar vocês controlar esse dinheiro. Eles serão o controlador. Então, praticamente, vocês vão estar arrendando o futebol do Botafogo para o banco, igual seriam a questão da SA com Laércio e os outros investidores que ele tinham conseguido. Vocês estão dispostos a ceder o futebol do Botafogo a esse banco para que esse banco administre o futebol? Não, a gente não vai ceder o futebol a esse banco. A gente vai ceder a gestão financeira. A gente vai haver um conselho consultivo, tá? E executivo, um conselho consultivo e um conselho executivo. No conselho executivo dessa SA, vai ter um representante do banco, justamente para observar o andamento das ações financeiras que vão ser realizadas. Então, o controle financeiro será do investidor, claro, do banco. O cara vai botar o dinheiro, ele quer ver onde o dinheiro vai ser aplicado. Agora, o controle técnico da gestão, o CEO da gestão, vai ser nosso. Vai ter o presidente lá do banco, o representante do banco, o presidente do Botafogo, que no caso o Valmer, e o representante financeiro do banco e o representante, diríamos isso, financeiro do Botafogo. É uma composição de 5 pessoas que vão administrar. A gente não vai vender o Botafogo, como na proposta anterior aconteceria isso. Tanto que na proposta anterior, inclusive se colocou o Engenhão. O Engenhão não pode ser utilizado. O Engenhão a gente usa um plano de cessão do Engenhão. O Engenhão não é do Botafogo. Quem faz a gestão do Engenhão, na verdade, é o Botafogo. Mas o Engenhão é patrimônio da Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas, ô Lanceta, qualquer investidor que venha com um caminhão de dinheiro, seja ele a Alantra ou seja o plano do Laércio, qualquer investidor que venha com essa quantia de dinheiro que está sendo prometida, pode ter certeza, ele vai querer a administração do estádio, porque vai ser dali que ele vai recuperar
um pouco do capital que ele está investindo. O estádio Newton Santos, ele é um ouro, cara. É uma mina de ouro que é mal aproveitada. Isso na mão de um... Sim, mas isso na mão de um banco, como é o Banco Alantra que vocês estão falando, isso na mão desses caras vão ganhar muito dinheiro com o estádio. Então, assim, não pense se eles botarem esse dinheiro realmente, eles não vão querer o estádio. Eles vão querer, sim, se aproveitar do estádio, porque é dali que eles vão tirar um pouco desse dinheiro que eles estão investindo. Porque a gente está falando de negócios. É dinheiro. E nenhum empresário, nenhum banco vai entrar num negócio para perder. Os caras são... Empresário é fogo. Como eu te falei, eu trabalho com o mercado financeiro e lidar com essas pessoas, os caras respiram 24 horas por dia dinheiro. Então, se esses caras realmente vier, seja lá com 100 milhões de dólares, 100 milhões de euros, pode ter certeza que nesse contrato eles vão falar, eu vou querer usar o estádio também, eu vou querer captar dinheiro, ter um pouco desse retorno que eu investi no estádio. Isso aí não seria só o plano do Laércio, esse Banco Alantra. Eu não sei qual é a conversa de vocês, não sei como é que está o patamar de conversa, em qual trâmite vocês estão, mas vocês ganhando a eleição e esse banco realmente vindo, eu aposto qualquer um que eles também vão querer o estádio para eles também, entre aspas, para eles, né? Eles vão querer administrar, porque ele é uma mina de dinheiro. Sim, mas eu não estou dizendo a você que eles não vão querer dinheiro. Claro que o investidor vem para ganhar, eles não vêm só para perder. Eles não vêm só para pagar as dívidas do Botafogo. Eles vêm para ganhar. Eles vão ter participação, sim, mas a gestão do estádio, por exemplo, vou dar um exemplo para você. O estádio é uma fonte de receita imensurável. Se o Botafogo soubesse administrar de forma profissional o estádio e comercial, o Engenhão é uma coisa maravilhosa. Há poucos anos, logo depois que eu saí, pela minha influência no esporte, a Caixa Econômica, eu fui convidado para participar de um evento em Brasília, na Caixa Econômica Federal, de final de ano. O gerente de marketing da Caixa Econômica, que se chama Gerson, até hoje, ele está lá, ele me chamou e falou, Lanceta, fala lá com o cara do Botafogo, eu sei que você é botafoguense, fala com ele lá, que eu quero botar uma agência da Caixa Econômica dentro do Engenhão, porque eu só tenho agência do outro lado, aquele lado de Engenho de dentro eu não tenho nada. Deixa eu botar uma agência lá que eu patrocino, eu dou um recurso para o clube bastante significativo. E a Caixa já era patrocinador de uma porção de clubes do Brasil. Só que o Maurício falou, não, isso vai dar muito trabalho, muita confusão, vai entrar nego aqui que não é torcedor do Botafogo. Eu disse, Maurício, isola, Maurício, você faz uma grade, a Caixa Econômica mesmo vai se incumbir de fazer isso, os caras vão ter um acesso privado e vão ter que sair por ali, cara. Uma agência da Caixa Econômica só vai trazer movimento, só vai dar visibilidade ao Botafogo, cara. E a Caixa Econômica é o patrocinador oficial do clube. Era, na época, tinha lá a Caixa Econômica. E por falta de visão, o Maurício não aceitou isso, entendeu? Então, você tem que ter uma visão empresarial. E outra coisa que eu quero te dizer, a gente já tem, hoje eu conversei bastante com isso, com o Valmer na hora do almoço, a gente tem uma pessoa bastante capacitada. Na época do Bebeto, a pessoa que me ajudou, que foi eu que levei e apresentei para o Bebeto, aquelas arquibancadas pré-moldadas que foram colocadas no Caio Martins, tá? Que vocês se recordam, quando nós assumimos a segunda divisão e nós não tínhamos onde jogar, não tínhamos dinheiro para pagar o Maracanã, e nós jogamos no Caio Martins, botamos 5 mil atrás do gol, 5 mil atrás do outro gol, tá? E 1.000 eram do lado de lá e o resto, cara, é tudo associado à parte social. Nós chegamos a ter 12 mil espectadores dentro dos jogos na segunda divisão, dentro do Caio Martins. Você vai me perguntar, como é que você pagou aquilo? Não, eu não paguei, nós alugamos. À medida que nós fomos ganhando, fomos recebendo, a gente foi pagando. E nós tivemos uma renda bastante significativa com as arquibancadas da Mills. E foi a pessoa que fez isso, foi a mesma pessoa que, quando nós não tivemos o Engenhão por conta do Pan-Americano, não tinha Maracanã, não tinha nada, montou lá aquela arena do Flamengo e do Botafogo, lá na Ilha do Governador, que também deu dinheiro pra caramba. Nós tivemos
uma série de jogos com arena cheia lá, que era a arena na Portuguesa do Rio. Então, esse cara é o cara que a gente... Hoje eu conversei isso com o Valmer, tá? Esse cara é o cara que a gente vai chamar para fazer a gestão do estádio. E a gente precisa de um cara que conheça a gestão. Esse cara viaja todo o Brasil. A Arena do Grêmio foi inaugurada. Ele ficou lá um mês ensinando os caras como é que faz a gestão da Arena do Grêmio. A Arena lá de Mato Grosso. Quem é que ensinou a fazer a gestão lá? Foi esse cara. Esse cara é aqui do Rio de Janeiro. Esse cara é meu amigo. Entendeu? Então, falta realmente é expertise e vontade de trabalhar. É isso que eu te digo, Lucas. Lanceta. A gente não quer, não vai deixar de dar dinheiro para o investidor. O investidor vai ter o seu percentual. Mas a gente precisa botar o... Lanceta, deixa eu interromper o senhor rapidinho aqui, perdão. Sim. Deixa eu interromper aqui. A gente já vai passar agora para o próximo, né, que são as perguntas criadas pelo nosso público, os nossos amigos que nos acompanham. Mas antes disso, eu vou te dar 10 segundos para te pedir um favor, em nome de toda a torcida do Botafogo. Eu sei que você não faz de maldade, mas a gente tem um puta de um orgulho de chamar o nosso estádio de Newton Santos. Eu sei que você não está falando de maldade. Então, assim, não. Pode ser besteira minha, mas quando a gente for falar do nosso estádio, vamos usar o termo Newton Santos, vocês vão representar a gente. Vocês vão estar lá, vocês que vão ser esses 5 milhões de sofredores aqui que nós estamos sofrendo pra cacete. Então a gente tem uma das coisas que a gente tem orgulho hoje é chamar o nosso estádio de Newton Santos. Sei que o senhor não fez maldade, tenho certeza disso. Sabe que é natural, às vezes a gente mesmo fala. Mas assim, quando for tratar do Botafogo, Newton Santos, tem que ser Newton Santos. Seguindo, Elton, seguindo aí a tua dinâmica aí, Lanceta, a pergunta que a gente mais recebeu dos internautas do Twitter e o WhatsApp foi a seguinte, a pergunta que mais vieram pra gente aqui, essa pergunta a gente vai fazer tanto para você como para o Vinícius. Vamos lá. Lanceta, ninguém compra uma empresa falida, que deve $1 bilhão. Por que vocês querem tanto administrar um clube falido? Primeiro, porque a gente acredita que a recuperação financeira se vai conseguir através de trabalho. O que falta verdadeiramente ao Botafogo hoje é trabalho. Eu disse a vocês, com o Bebeto, eu chegava às 6 horas da manhã, saía 10 horas da noite. E eu vou ser o vice-presidente, vocês me perguntaram, eu vou ser o vice-presidente de futebol, mas eu vou ser o vice-presidente executivo do clube. Eu vou agir em todos os setores do clube. Pela minha expertise na área administrativa... Lanceta, desculpa te interromper, você será mais ou menos como se fosse um CEO, né? Dentro do clube. Você vai designar todas as áreas dentro do Botafogo, você que vai designar isso. Isso aí. O diretor, o executivo de futebol deve ser o Ronaldo Lima, que é esse cara que eu estou dizendo. Ele é o atual secretário nacional de futebol. Eu estou me adiantando, tá? Então, a gente vai ter uma organização e a gente vai conseguir. A gente acredita, o Botafogo é viável, o Botafogo sempre foi viável, o Botafogo sempre deu lucro. Não pode dar prejuízo. E você começa a entender determinadas situações porque você, sabe, como é que conseguem outros clubes de menor expressão conseguem se manter equilibrados e não conseguem Botafogo? Por quê? Porque as coisas são feitas... lamentavelmente, de forma impensadas. E o que eu quero dizer para vocês é que o Botafogo é viável. A gente tem a possibilidade, sim, de aportar substancialmente um valor alto para reduzir as dívidas. É claro que a gente não vai pagar as dívidas de 1 bi da noite para o dia e parcelar essas dívidas de acordo com esses tratos e com essas digamos assim, relações que o Valmer mantém. Outra coisa importante pra caramba, hoje não tem ninguém melhor que o Valmer para administrar, para ser presidente do Botafogo, porque ele conhece todos os problemas, em todas as áreas, quer na área fiscal, quer na área trabalhista, quer na área tributária, tudo que o Botafogo deve, o Valmer é conhecedor profundo, ele sabe quais são o caminho das pedras. E isso é que me levou a aceitar o convite de ser vice-presidente dele, porque eu acredito que com ele, nessa parte, da parte
jurídica e administrativa do clube, e a gente, da parte técnica, a gente consegue recuperar o Botafogo. Perfeito, perfeito. Jotinha, só para finalizar aí agora, faz sua pergunta aí em relação ao internauta aí que você separou, para a gente finalizar o segundo bloco aí. Você que foi atrapalhado pela chuva no primeiro bloco aí, encerra para a gente aí esse segundo e último bloco aí. Bom, eu escolhi a pergunta aqui do Carlos. Sabendo que o Botafogo é o maior clube multidesportivo do Brasil e o maior patrimônio cultural e esportivo do país, deveria ser gerido e tratado como tal pelos seus dirigentes, a pergunta é: o que ele tem a dizer sobre o descaso com os esportes amadores e a piscina do Mourisco? Eu acho que eu já respondi em parte. É lamentável que isso tudo aconteça, porque a minha origem é o esporte amador. Tudo que eu conquistei na vida foi porque eu comecei com 14 anos no Botafogo e fui atleta do Botafogo. A minha referência na vida é o Botafogo. Tá? Mas você pode passar um projeto concreto, Lanceta? Vocês têm algumas ideias, alguns projetos quanto a isso? A gente tem ideias. A gente vai recuperar o Botafogo através de projetos incentivados. A gente vai procurar os patrocinadores. A gente tem um convênio, tá, já adiantado com o Comitê Olímpico Nacional Italiano para a gente captar recursos, para a gente fazer trabalho justamente. O único, para vocês terem uma ideia, o único estado no Brasil onde tem um departamento do Comitê Olímpico Italiano é aqui no Rio de Janeiro. E nós somos amigos do atual delegado do CONI. CONI é Comitê Olímpico Nacional Italiano. Nós somos amigos dele. E a gente já procurou ele, a gente já conversou com ele, a gente tem condições de viabilizar uma opção de convênios, uma opção de projetos para fazer com que todos os esportes olímpicos, que tradicionalmente foram a grande força, que contribuíram para que o Botafogo fosse maior, né? O Botafogo já é grande com o futebol, o Botafogo tem uma história linda no futebol. Eu disse numa live ontem do Ministério do Esporte, eu estava com o Dorival Júnior, com o Renato Marcília e com outras pessoas importantes, do Alfredo Sampaio. Eu disse, olha, em 1962, quando eu cheguei no Botafogo, eu treinava e via o Botafogo treinar com 5 jogadores da seleção que tinham disputado a Copa do Mundo no Chile. Eu vi o Nilton Santos, eu vi o Garrincha, eu vi o Amarildo e o Zagallo. Qual é o time no Brasil que tinha 5 titulares? Qual é o time hoje no Brasil que tem 5 titulares? E eu cansei de ver esses caras treinando assim, porque o treino do atletismo só começava quando terminava o futebol, aí acendia os refletores para o atletismo treinar. Então, eu fui habituado a isso, eu conheço, entendeu? E é isso que eu estou dizendo a vocês. Tem que haver realmente um comprometimento maior. O Botafogo é viável, sim, e nós vamos provar a vocês todos, torcedores, acreditem no que a gente está falando. Se nós formos eleitos, se nós tivermos a aceitação de vocês nessa votação do dia 24, a gente pretende fazer com que o Botafogo retorne aos seus tempos de glória. Você está pegando esse teu gancho final aí, eu vou te dar aí mais ou menos 3 minutos para você a palavra. Você tem 3 minutos para falar com o torcedor comum do Botafogo e convencer aos sócios proprietários do clube votar na chapa verde. Porque os sócios proprietários do clube devem votar na chapa verde dia 24 e porque o torcedor comum, que não é sócio proprietário, deve acreditar no projeto de vocês. Estou te dando aí 3 minutos para você vender o seu peixe aí para a gente encerrar esse podcast 5. Eu vou ser bem objetivo. Eu só quero dizer a vocês que ao torcedor de arquibancada, como eu fui, em 1950, com 2 anos, meu pai me levou no Maracanã para assistir um jogo do Botafogo, tá? Uniformizado com a camisa do Botafogo. Então, a minha raiz é arquibancada, eu sou torcedor de arquibancada, eu sou botafoguense de raiz. O torcedor nunca foi tão maltratado, tão excluído do clube como é hoje, tá? Eu sou da época, quando eu falo da época, esses treinos que eu citei aí com vocês, em General Severiano, os portões eram abertos e a torcida assistia o treino do Botafogo, entende? E hoje você
o torcedor não tem acesso ao estádio Newton Santos, tá? Me desculpe vocês, eu falo Engenhão porque eu fui fazer o lançamento da pedra fundamental quando o estádio foi construído com o prefeito César Maia. Eu trabalhava na Secretaria de Esporte do município, então ficou essa imagem de Engenhão. E eu prometo a vocês que eu vou me corrigir, eu não falo mais Engenhão, vou falar estádio Newton Santos. Que primeiro não era estádio Newton Santos, era estádio Olímpico João Avelange. E passou depois para Newton Santos. Mas tudo bem. Então o que eu quero dizer a vocês é que o torcedor assistia. Hoje o torcedor é completamente desassistido. Hoje o torcedor não tem direito a nada, ele só tem direito a pagar. Uma das coisas que o Valmer, outro aspecto importante, foi prometido a vocês que nas próximas eleições, na próxima gestão, iam mudar o estatuto para que o sócio-torcedor tivesse direito a voto. Eu acho que o voto é importante. O torcedor tem que votar. O maior patrimônio, eu disse já no início, estou repetindo isso, o maior patrimônio do clube é a sua torcida. E conosco a torcida vai ser prestigiada. Nós vamos ouvir a torcida, entendeu? Nós vamos conversar com os torcedores como temos feito. Embora existam grupos que têm, digamos assim, participação de outros grupos políticos e tentam dizer que a gente não quer SA, que a gente não fala com a torcida, que a gente não participa das coisas. E, na verdade, não é nada disso. Mas a minha mensagem do torcedor é essa: vocês vão ser respeitados e vocês vão ser considerados como o maior patrimônio do clube. E o outro aspecto que você me perguntou com relação ao clube é que o clube vai ser realmente, o sócio proprietário é importante. Eu sou sócio emérito, eu voto em todas as eleições. E o sócio proprietário, ele vai ter também a oportunidade de fazer jus à taxa que ele paga lá de 174, que é a taxa de manutenção que ele paga, ele vai ter retorno do clube, que hoje o clube está completamente abandonado. Exatamente, isso aí foram as palavras finais do Lanceta. Lanceta, queria agradecer muito a sua presença hoje. A gente pegou aí desprevenido que inicialmente a entrevista era para ser com o Valmer, só que ele teve um probleminha, ele te avisou aí em cima da hora para você substituir ele. A gente agradece por você ter aceito, ter sido super solícito e ter participado aqui com a gente. Se a gente ofendeu você em algum aspecto, a gente pede desculpa. Nada disso, pelo amor de Deus, nada disso. Eu fui muito bem tratado e me sinto muito honrado de ter participado dessa conversa com vocês. É sempre importante a gente conversar. A conversa ela é sadia e, por exemplo, me faz raciocinar. O alertamento que vocês me deram aí com relação ao Engenhão é importante. Eu não falarei mais Engenhão, falarei estádio Newton Santos, tá? E eu acho que é importante. E ouvindo, a gente também aprende. Eu sou um profissional antigo, mas eu aprendo todo dia com os meus alunos, com os meus atletas e com os profissionais mais novos. E também aprendo com o torcedor, porque eu fui torcedor de arquibancada. Tá? Um beijo no coração de vocês e muito obrigado por vocês terem dispensado o seu tempo ouvindo e conversando conosco aqui. Tá? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Lanceta. Isso aqui foi o vice-geral da chapa do Valmer, o possível CEO, caso a chapa verde ganhe. Espero que todos tenham gostado desse podcast, curtam, se inscrevam, deixem o feedback nos comentários. E o episódio 6 nós teremos Vinícius Assunção, que é o vice do Durcelli. Muito obrigado a todos e até a próxima.